Ok, então, como falei toda esta semana nas aulas passadas, é, essa disciplina de cálculo 1, essa semana, com relação às aulas, videoaulas, essa semana só vai ser aula de revisão, sim? De revisão de conceitos. Conceitos que eu preciso que vocês saibam para começar já a semana que vem com o conteúdo oficial de cálculo 1, que seria limite de funções de uma variável real, ok? Esses conceitos que eu estou dando aqui, muitos de vocês já viram e muitos de vocês não viram. Já devem ser novos conceitos para vocês. Então, para os novos, eu recomendo que procurem um livro de cálculo de pré-cálculo, um livro de geometria analítica ou qualquer outro aponte da escola que vocês tiverem, ¿sí? De algum companheiro, coleguinha. E tentem reler e ver como que funcionam os conceitos dessa parte de aqui, tá? Os conceitos que eu falei na segunda-feira de revisão e na quarta-feira foram de números reais, módulos, como resolver desigualdades, sim? De números reais. A quarta-feira a gente falou sobre cônicas, não todas as cônicas, sim? Pelo menos a reta, equações da reta, interseções entre retas, equação de circunferências, regiões no plano, a gente definiu o plano cartesiano, que vai ser o nosso amigo que vai nos acompanhar daqui para frente em todo o curso, tá? E, bom, mais questões, mais tópicos sobre geometria analítica, sobre essas seções cônicas, tem no qualquer livro de pré-cálculo, ok? Hoje é nossa vez de falar de funções compostas, funções, a parte de composição de funções inversa e funções exponencial e logarítmica. Eu não sei se vai dar tempo para falar de função exponencial ou logarítmica. Pelo menos dos primeiros dois conceitos de composição inversa, se vai dar, ok? Então, antes de começar nossa aula, como falei, devemos ter agora novos alunos, então vou passar informações. Ontem pela tarde apareceu, ou pelo menos ontem, eu entrei no AVA, sim? Entrei no AVA, que vai ser a plataforma, como falei, para a qual vocês vão fazer todas as avaliações e o material de estudo também vai estar lá, as videoaulas, os PDFs da aula vão estar lá, sim? Então, como que vocês entram no AVA? Como falei, no AVA vocês automaticamente já estão inscritos, ou seja, já podem acessar o AVA se vocês estão inscritos no SIGA. Se estão inscritos no SIGA e aparecem no SIGA inscritos, vocês já podem ingressar no AVA. Sim? Só que vocês, quando ingressam no AVA, vocês têm que procurar dois ambientes virtuais dessa parte de cálculo 1. O primeiro ambiente virtual é chamado de cálculo 1 unificado. Sim? E outro ambiente virtual é chamado de cálculo 1 e tem, abre parênteses, e tem iniciais da turma. As iniciais da turma acho que são EAM, mais EL, mais EN, mais EPT, mais EB, mais EQ, mais POL. Sim? Eu acho que são as iniciais dos seus respectivos cursos, né? O que vocês estão fazendo. Então, agora, temos esses dois ambientes virtuais no ABA. Como eu falei, quem já está inscrito no SIGA e está aparecendo o seu nome para mim no SIGA, porque ontem eu entrei no SIGA, e todos os alunos que aparecem no SIGA para mim, inscritos na turma, respectiva a essa daqui, da turma da tarde, eu mandei uma mensagem com as informações respectivas de como entrar e o material de estudo extra ao ABA. ¿Sí? Tanto en cálculo 1 unificado y o cálculo 1 exclusivamente da turma. ¿Sí? O cálculo 1 unificado que está no ABA, basicamente, como falei, engloba todas as turmas de cálculo 1 desse período, todas as turmas. Tá? As avaliações e material de estudo extra, lista de exercícios, vão estar nessa plataforma, nesse ambiente virtual, cálculo 1 unificado. Tá? Então, o outro ambiente do virtual no ABA é cálculo 1 e as iniciais que eu falei. Esse ambiente é exclusivo da nossa turma, sim?
onde vocês também automaticamente já podem ingressar. Tem que procurar esse curso. Vocês entram no ABA, se não aparecer, tem que procurar por esse, com esses nomes. Cálculo 1 unificado, essa pasta, clique, entra e se inscreve. Como vocês têm que se inscrever? Como falei, os alunos que aparecem no Siga ontem, quando eu dei uma olhada, já receberam um e-mail ontem com as instruções e as chaves de acesso para conseguir ingressar no ABA, nos dois ambientes virtuais. O outro ambiente virtual é Cálculo 1 e as iniciais da turma. Esse ambiente virtual é exclusivamente da nossa turma, tá? E aí, nesse ambiente virtual, já eu vou postar os links de todas as videoaulas daqui para frente e os PDFs das mesmas, sim? E alguma informação pertinente sobre a nossa turma, ok? Então, quem não recebeu a mensagem, nos siga ontem com as instruções de chave de acesso para as inscrições, sim? É porque seu nome não aparece ainda ou não apareceu para mim no Siga. Então, peço para essas pessoas que não receberam o e-mail pelo Siga, me mandem um e-mail depois da aula, e que eu vou passar o material para vocês desta semana, o PDF das aulas e os links das videoaulas, ok? Então, vou escrever no chat meu e-mail para que vocês mandem, os que não receberam o e-mail. Esse aí, ninacetaneto@gmail.com. Então, os que não receberam o e-mail pelo Siga, com as informações respectivas para o acesso ao ABA, para os dois ambientes virtuais, me mandam um e-mail falando seu nome completo, sua turma, horário da turma, importante, e pedindo o material, ok? Que eu vou passar para vocês os PDFs e os links das videoaulas respectivas desta semana, tá? Isso por uma parte. Ontem eu entrei ao ABA, como falei, e muitos alunos dessa turma conseguiram acesso, estão olhando. Eu entrei e muitos conseguiram ver. As videoaulas dessa semana e os links estão lá no nosso ambiente virtual exclusivo da turma, tá? Estão lá, vocês podem olhar quantas vezes quiserem, podem assistir quantas vezes vocês quiserem, ok? Estão lá. Beleza. Isso por um lado. Importante. Vocês têm que se inscrever nos dois ambientes virtuais, mas é mais preciso que vocês, é mais importante que vocês se inscrevam no ambiente virtual, no ABA de Cálculo 1 unificado. E é bem importante porque nesse ambiente, por esse ambiente virtual de Cálculo 1 unificado, é que vão ser todas as provas do período para Cálculo 1. Ok? Isso por enquanto. Então, agora, como eu falei, quem não recebeu o meu e-mail pelo Siga ontem, quer dizer que seu nome ainda não aparece no Siga. Vai aparecer, não é que não, só que vai demorar. Então, ainda não aparece. Para mandar a chave de acesso, eu tenho que ter para vocês, eu tenho que ter certeza de que vocês estão inscritos na aula. Tá? Ok, vou mandar de novo pelo chat meu e-mail. Esse é meu e-mail. Ok? Quem não recebeu, mais uma vez, quem não recebeu as instruções, o e-mail com as instruções pelo Siga, ou seja, o e-mail pelo Siga ontem, pela tarde, com as instruções de como, e as chaves de acesso de como entrar no ABA para se inscrever nas duas ambientes virtuais, me manda um e-mail no, no, no meu e-mail. Aí passei para todos. Ah, deixa eu olhar. Ah. É que não tá aparecendo para mim. Ah, o Caio mandou. Apareceu. Obrigado. Aí mandei outra vez. Tá aí. Ok? Então, como eu falei, venham, tem que entrar no ABA e se inscrever nas duas. Mais importante é se inscrever no ambiente virtual de Cálculo 1 unificado, que as provas vão ser por esse ambiente virtual. Ok?
Isso com relação às avaliações. Com relação ao material de estudo desta semana, as listas de exercícios e videoaulas, no ambiente virtual, no aba de Cálculo 1, já estão disponíveis 6 PDFs, 4 deles são lista de exercícios, 2 deles são conteúdo e lista de exercícios, mistura, sobre todo o material desta semana, que a gente está revisando, tá? Vocês vão lá, fazem download e começam a fazer os exercícios, tá? Ou relembrar fatos. Agora, outro material extra sobre a revisão dos tópicos dessa semana também está disponível na página de Cálculo 1 na internet. Vocês botam no Google Cálculo 1, IME, Instituto de Matemática, né? UFRJ. Vocês dão clique e vão lá. O material e instruções estão lá também. O material lá tem, acho que tem 6 videoaulas de professores que deram os tópicos que a gente está vendo agora nessa semana, do período passado para outras turmas. Sim? Vocês podem assistir às vezes que vocês quiserem. Ok? Agora, como falei, o material de estudo desta semana de revisão, da segunda e da quarta passada, vocês podem encontrar em qualquer livro de pré-cálculo. Sim? Vocês pegam um livro de pré-cálculo ou procurar pela internet mesmo. Por exemplo, a quarta passada era cônicas. Vocês podem procurar pela internet, cônicas, e aí vai dar mais explicadinho, mais desenvolvido, tá? O material que a gente vai fazer agora, nessa aula de hoje, revisão de funções, composta, inversa, todas essas funções exponenciais e demais funções, já vocês podem dar uma olhada ao livro de James Stewart. Sim? Vou escrever pelo chat. Livro de James Stewart. Ops. O livro de James Stewart, vocês podem olhar o capítulo 1, da seção 1.1 até 1.5. E até 1.6. Cálculo 1. Eu estou seguindo a 7ª edição. Edição. Tá? Livro de James Stewart, Cálculo 1, 7ª edição. Tá? Aparece a partir da aula de hoje. Sim? E para frente, limite de funções, continuidade, derivadas, integrais, derivadas implícitas, todo está no livro de Stewart, nesse que eu passei para vocês. Tá? Isso com relação ao material extra para esta semana de estudo. Ok? Agora, na plataforma ABA, os que conseguem entrar, já tem disponível um material, um ambiente chamado, na plataforma de cálculo unificado, tem um lugar, um tópico chamado autoavaliação. Está antes dos 6 PDFs que eu falei. Tá? Essa autoavaliação, a verdade, eu não sei quando vai fechar. Vocês podem dar a um momento qualquer, pelo menos nesta semana. Essa autoavaliação não tem puntagem, tá? Mas eu recomendo que vocês façam essa autoavaliação. Para que serve essa autoavaliação? Justamente vocês fazem e veem quais tópicos vocês têm fraqueza. E aí, nesses tópicos, vocês têm que dar uma revisada. Okay? E para saber em que tópicos vocês têm que relembrar ou estudar, sim? Para começar a aula da segunda. Como falei, não sei quando fecha essa autoavaliação, não tem puntagem nenhuma, mas eu recomendo que façam para vocês verem em que nível de conhecimento estão para começar a aula com conteúdo de cálculo 1, que vai ser a segunda-feira. Ok? Bom, então, alguém tem alguma dúvida ao respeito do que eu falei? Não, professor, até agora tranquilo. Ok. Beleza. Então, como eu falei, inscrevam-se no ABA.
se ainda não receberam minha mensagem pelo SIGA com as instruções do AVA, é que vocês não estão aparecendo no SIGA na minha respectiva turma, que seria nessa turma. Não se preocupe, fiquem calmos, vão aparecer, só que demora um pouquinho. Eu acho que vai se regularizar pelo menos até a semana seguinte, tá? Mas como eu falei, quienes não receberam minha mensagem pelo SIGA, tem meu e-mail, me manda que eu mando todo o material que eu falei dos PDFs, o material dos vídeos das aulas passadas dos professores sobre o material dessa semana. Vocês já podem entrar no Google, na página de Cálculo 1, estão lá, estão liberados, vocês podem assistir. Ok? O material de PDF que está no AVA e os links das videoaulas, eu vou passar para vocês, ou para aqueles que não receberam meu e-mail pelo SIGA por causa de que ainda não aparecem no SIGA. Ok? Bom, então, se ninguém tiver dúvidas, a gente pode começar. Ok? Então, como eu falei, hoje é nossa vez de ver ou revisar o conceito de funções, tá? Especificamente, vamos dar uma ênfase em composição e inversa de funções, tá? Se der tempo, a gente vai ver função exponencial e logarítmica. Se não, como eu falei, vocês têm que dar uma olhada no livro de James Stewart de Cálculo 1, tá? No capítulo 1, tem das secções 1.1 até 1.6, tem a função exponencial, logarítmica, funções, como gráficas de funções, como que você grafica funções, tudo inversa, função crescente, injectora. Eu vou falar só de uma maneira bem rapidinha aqui, sim? O que eu preciso que vocês saibam, ok? Mais explicadinho, tá lá, tem mais detalhes, ok? Podem pegar o livro de Stewart, que tá lá, tá? Tem exercícios também, ok? Podem Professor, começar a fazer. Pode falar. boa tarde. Qual o volume desse livro aí? Essa aqui é a edição, mas qual o volume, por favor? Volume 1. Obrigado, valeu. Ok? Beleza. Então, como eu falei, a nossa vez hoje é da revisão de funções a composta inversa e função exponencial e logarítmica, se der tempo. Os que estão entrando agora, por favor, peço para que desliguem os seus microfones e só liguem para perguntar. Ok? Beleza. Então, bom, o que seria então? Vamos começar com o conceito de função. O que seria uma função, então? Vocês têm que lembrar das aulas da escola, ou se não, se vocês não lembram da escola, bom, eu vou fazer uma definição bem rapidinha aqui. Uma função é basicamente uma lei que associa a cada elemento f, vou chamar a função, é basicamente uma lei, sim? Que associa a cada elemento x em um conjunto D. Esse conjunto D, no começo agora, não é um conjunto de números reais, é um conjunto abstrato. É qualquer conjunto, tá? Exatamente vai fazer corresponder um único elemento, por isso aqui exatamente, chamado f de x, tá? Em um outro conjunto chamado E. Ok? A representação gráfica disso é dessa forma. Você vai escrever f, dois pontinhos, conjunto de onde está partindo a tua função, z, conjunto de chegada e a cada elemento x do domínio, do conjunto de partida, assina um outro elemento chamado f de x. A ideia gráfica é assim. Você tem dois conjuntos D e E, e tua função f agindo sobre esses dois conjuntos. O que vai fazer? A cada ponto x faz corresponder f de x. Cada ponto A faz corresponder um f de A. Por causa daqui, olha nesta definição, exatamente 1. Sim? A cada elemento ele faz corresponder exatamente 1. Isso é o que é uma função. Ou seja, se eu faço o seguinte, por exemplo, a esse número aqui,
y, eu vou chamar. Eu vou fazer corresponder um f de y e também vou fazer corresponder um outro número, outro elemento, chamemos b de e. Esse daí, olhem, a esse número eu estou fazendo corresponder duas coisas, dois elementos de e, f de y e f de b. Isso não é uma função, porque a definição me diz que exatamente só pode fazer corresponder um, não dois nem três, como é o caso desse y. Só tem que haver um. Graficamente, isso quer dizer que de todo número de aqui do conjunto D, ou todo elemento do conjunto D, só tem que sair uma seta para algum elemento de E. Sim? Só uma, não como nesse caso. De Y, por exemplo, está saindo dois. Sim? Só tem que sair uma única. Mas no conjunto de chegada E, tudo bem. Os elementos podem coincidir. Tudo bem, não tem problema. Por exemplo, a esse Z e a esse W, eu posso fazer corresponder o mesmo elemento, que vai ser f de Z igual a f de W. Sim? Não tem problema, porque a definição de função que me diz, desse ponto Z só tem que sair uma seta e de W uma seta. Tudo bem, está saindo só uma. Sim? Então, essa daí é uma função. Ok? Que é uma função, é uma lei que associa a cada elemento x de um conjunto D um outro elemento f de x do outro conjunto E. Tá? Algumas remarcas importantes sobre as funções são as seguintes. Em geral, os conjuntos D e E com qual a gente vai trabalhar de aqui para frente vão ser subconjuntos de números reais. Poderiam ser intervalos, união de intervalos, intervalo finito, intervalo infinito. Poderia ser toda a reta toda de todos os números reais. Tá? Então, agora, o conjunto D que aparece na definição, esse conjunto D, aqui na definição de função, é comumente chamado domínio. Sim? Domínio da função. Sim? E é denotado por, minha notação que eu acostumo denotar é dom de f. Ok? Em alguns livros, vocês vão ver como D de f. Ok? A imagem de f é o conjunto de todos os valores possíveis, f de x, obtidos quando você faz variar o x no domínio. Sim? Então, você pega todos os elementos possíveis do conjunto de partida, D, e isso vai te dar um outro conjunto em E, poderia te dar todo o E, não tem problema. Mas, no geral, vai te dar só uma parte, um subconjunto de E. E a esse subconjunto você vai chamar imagem. E a imagem de F é denotada por im de F. Em alguns livros, eles botam imagem, a palavra. Imagem de F. Depende do livro. Ok? Agora, enquanto aos símbolos genéricos, aqui aparece X, eu estou usando para o D, um elemento no domínio, e um elemento na imagem, eu estou usando f de x. Então, o símbolo que representa um número arbitrário de uma função no domínio é chamado variável independente. O que quer dizer isso? Que se minha função vai de E, agora eu estou imaginando números reais, em números reais, ou podemos pensar de maneira arbitrária de conjunto no conjunto D, esse daqui, esse símbolo que eu estou chamando x, ele vai ser chamada variável independente. Quando eu associar o f de x, que vai ser meu símbolo que denota o elemento que faz corresponder em E, eu vou chamar de variável independente. Por que dependente? Justamente porque agora esse elemento está dependendo do elemento x que peguei no domínio. Ok? Então, o gráfico, que é o importante de uma função para conhecer uma função? O importante de uma função de números reais, nos números reais, é que você pode graficar tua função, tá? Para isso, o que seria o gráfico de uma função?
que é o que entendemos pelo gráfico de uma função? Então, o gráfico de uma função vai ser denotado, eu gosto de notar por grafo, alguns livros denotam só por G, de F, e outras notações, depende do livro, eu vou denotar por grafo, ok? É o conjunto de todos os pares ordenados no plano cartesiano, lembrem esse símbolo, que é o plano cartesiano, ok? Tais que xy, tais que a segunda coordenada y tem que ser f de x, sim? Com x variando no domínio de f, sim? Ou seja, matematicamente quer dizer que o grafo de f vai ser um subconjunto de R2, sim? Do plano cartesiano, tais que você vai colecionar todos os pares x, y de R2, tais que a segunda coordenada, ou se quiser na coordenada vertical, tem que coincidir com a imagem f de x, de x por f, ¿sí? Quando x varia no domínio de f. Ok? Então, uma gráfica de uma função vai ser assim, então, mais ou menos. Você tem o plano cartesiano aí, R2. Lembramos da aula passada que o eixo horizontal é chamado x, que o eixo vertical é chamado y, e você começa a graficar. Por exemplo, aqui tenho duas funções, dois números, x, por exemplo, ele vai fazer corresponder f de x a x1, por exemplo, outro número ele vai fazer corresponder f de x1. Sim? E assim você pode, segundo a regra da tua função, segundo a lei, graficar a tua função. Então, a gráfica da minha função, por exemplo, nesse caso vai ser esse de cor laranja. Ok? Então, a pergunta é, então aqui vocês têm temos um negócio. Dada uma função, sempre é possível desenhar sua gráfica. Beleza. O contrário, será que vale? Ou seja, quando eu sei que um desenho no plano ou uma curva em R2, será que é um gráfico de uma função que depende de x? Sim? Então, aí temos essa questão. Como saber quando o gráfico em R2 representa o gráfico de uma função? Sim? A resposta, usando a gráfica, obviamente, vai ser dada por um teste. O seguinte teste. E o seguinte teste é chamado o teste da reta vertical. Sim? O teste da reta vertical. O que diz o teste da reta vertical? Diz que se você tem uma curva no plano XY, que é esse plano cartesiano, sim? E você quer saber se essa curvinha é o gráfico de uma função que depende de x. Sim? Então, para saber isso, usando a gráfica, você tem que fazer o seguinte, tem que verificar a seguinte condição. Por cada ponto do teu gráfico, sim, de tua curvinha, em R2, você vai desenhar uma reta vertical. Sim, por cada pontinho. Se acontecer que essa reta intersecta a tua curva em só um ponto, sim, só um ponto, então esse desenho essa gráfica em R2 vai provenir ou vai vir de uma, ou é um gráfico de uma função de uma variável x. Se acontecer o contrário, então teu gráfico, teu desenho em R2 não provém de uma gráfica de uma função, ou seja, não vai ser uma gráfica. Então, um exemplo de como seria usando o gráfico de uma função em R2, no plano cartesiano, vai ser o seguinte. Victor Hugo, desliga teu microfone, por favor. Obrigado. Então, o gráfico, por exemplo, temos o seguinte. No lado esquerdo, vamos ter o gráfico de uma função. Então, por exemplo, o que acontece se eu quero verificar se esse é o gráfico de uma função? Essa curva, por exemplo, de laranja, no plano cartesiano. Então, o que me diz o teste da reta vertical? Você vai, por cada ponto dessa curvinha laranja, por exemplo, esse daqui, vai desenhar retas verticais.
que é uma reta vertical, vai ser uma reta paralela ao eixo Y. Por todos os pontos dessa curvinha laranja. Ok? Retas verticais. E você vai se perguntar, todas essas retas, quantas vezes intersectam a curva de laranja? Nesse caso, só vão intersectar uma vez, nesse ponto. Tá? Se isso acontece para todos os pontos da gráfica de color laranja, isso quer dizer que essa gráfica laranja vai ser o gráfico de alguma função de uma variável real, que depende de x. Ok? Então, agora, o que acontece quando um desenho em R2 não seria uma gráfica? Então, por exemplo, vamos pensar em uma parábola, ¿sí? Que se abre no lado esquerdo. Por exemplo, essa é uma parábola. ¿Sí? Então, quero saber se essa parábola é um gráfico de uma função de uma variável, que depende de x. Então, usamos o teste da reta vertical. Vou escolher, por exemplo, esse ponto, desenhar uma reta vertical e me pergunto, essa reta vertical intersecta a curva laranja em um único ponto? E a resposta neste caso é que não, porque aqui tem outro ponto de interseção. Se você desenha essa reta vertical aqui no vértice da parábola, obviamente vai ter só um ponto de interseção. Aí está satisfazendo o teste da reta horizontal. Mas o teste da reta horizontal me diz que isso tem que cumprir, tem que se satisfazer para todo ponto da curva. Em particular, para esse ponto aqui, não se satisfaz. Também, se você pega esse ponto aqui e desenha a reta vertical, você vai ter dois pontos de interseção. Portanto, essa gráfica de cor laranja do lado direito dessa parábola não é o gráfico de uma função de uma variável, assim como um todo. Sim? Mas reparem que quando eu posso restringir pedacinhos desse gráfico laranja para considerar como gráfico de funções. Que é o que eu quero dizer. Por exemplo, se esse for o vértice de minha parábola, e eu considero essa parte aqui de embaixo de minha parábola, esse gráfico em verde, agora sim define uma função. Seria um gráfico de uma função de uma variável. Por quê? Uso o teste da reta vertical, que me diz, por todo ponto da curva em verde, eu construo retas verticais. E vai acontecer que essas retas verticais só intersectam a gráfica em um ponto só. Sim? Mas isso para a curva de verde somente. Quando você considera a curva toda a laranja e a verde, aí não é uma função, mas você pode considerar pedaços dessa curva para definir funções. Tá? Mas como um todo, o gráfico como um todo, da parábola mesmo inteira, não é uma função. Não é o gráfico de uma função. Mas considerada como trozos, pedacinhos, sim pode se definir como gráficos de uma função. Ok? Isso é bem importante, porque daqui para frente a gente vai graficar funções e a gente vai trabalhar só com funções. Funções. Ok? Então, algumas características de alguns tipos especiais de funções são as seguintes, são chamadas as funções pares e impares. Essas funções pares e impares são importantes porque você pode dizer, usando o gráfico de uma função, se ela é par ou impar. Tá? Basicamente, as funções pares e impares possuem simetria com relação à origem ou a algum eixo. Ok? Então, funções pares. O que são funções pares e impares? Então, vamos a considerar uma função f, definida agora em um subconjunto de R, que vai para R. Ou seja, pega números reais e ela faz corresponder outros números reais. Ok? É uma função. Então, vamos a dizer que f é par, é uma função par, se acontecer o seguinte. Qualquer elemento que você pegar no domínio de f, o menos x também tem que estar, o negativo dele tem que estar no domínio.
Além disso, ele tem que satisfazer a seguinte equação, que f de menos x tem que ser igual a f de x. Ok? F vai ser dita impar, uma função impar, se acontecer algo parecido. Qualquer elemento x no domínio que você pegar, o negativo dele, menos x, tem que estar também no domínio e eles têm que satisfazer uma certa igualdade. Que f de menos x tem que ser igual a menos f de x. Sim? Por que são importantes essas funções pares e impares? A gente vai ver nos exemplos mais para frente. Sim? Que o gráfico de uma função par é simétrico com relação ao eixo y. Tá? O que quer dizer que seja simétrico com relação ao eixo y? Basicamente, a ideia geométrica é a seguinte. Você tem x, tem menos x, então vamos supor que está no domínio da nossa função. Como seria a gráfica de uma função par? Então, basicamente, é o seguinte. Vamos pegar que o zero está ali, e você vai desenhar a gráfica de uma função do lado esquerdo com relação ao eixo y, do lado direito. Suponhamos que essa é f. Ok? Se essa f for par, então o seu gráfico tem que ser simétrico com relação ao eixo y. O que quer dizer que seja simétrico com relação ao y? Quer dizer que do lado esquerdo com relação ao y, sim? Do lado esquerdo, tem que desenhar a mesma gráfica da minha função. Sim? É como, por exemplo, você tem um papel e vai dobrar o papel, onde o eixo para dobrar vai ser o eixo y, e você vai desenhar a mesma gráfica que aparecer quando você dobra. Essa parte vai aparecer quando você dobra. Sim? Isso basicamente é uma função par. Esse vai ser o gráfico de uma função par. Que quando você dobra com relação ao eixo y, como se for um papel, você vai ter que a gráfica é a mesma. Tá? Agora, como seria o gráfico de uma função impar? O gráfico de uma função impar seria simétrico com relação à origem. O que quer dizer que seja simétrico com relação à origem? Bom, de novo, eu vou supor que o x está ali, x está ali e menos x está aqui. Ok? E do lado, de novo, vou pensar que minha função começa em zero. Ok? Vou desenhar minha gráfica assim. Essa é a gráfica de uma função. Ok? Então, se essa função é impar, quer dizer o seguinte, que agora você vai fazer o mesmo que fizemos no desenho do lado esquerdo, agora aqui com relação a x. Você vai projetar, ou seja, vai dobrar, como se fosse um papel, e agora vai dobrar com relação ao eixo x, e vai desenhar a gráfica. Eu vou desenhar pontilhado. Mesma gráfica até ali. Sim? Agora vai fazer o mesmo, só que agora vai dobrar o papel e projetar a curva que você obteve aqui com relação ao eixo y. Então, fazendo isso, você vai obter essa curva aqui. Essa curva. Sim? Então, se minha função é impar, que estou chamando de g, a gráfica tem que ser mais ou menos assim. E tem que poder se obter, como eu falei agora. Primeiro dobrar, sim? Dobrar com relação ao eixo x, depois dobrar o resultado com relação ao eixo y, aí você obtém o pedaço da gráfica que você está da g. Sim? Isso sempre tem que ser possível para uma função que é impar. Isso quer dizer que a gráfica de uma função é impar, é simétrico com relação à origem. Ok? Se vocês percebem, por exemplo, aqui no lado esquerdo, f de x vai ser esse valor. E f de menos x tem que coincidir com ele, né? Porque é uma função par. Aqui, analogamente, fx vai ser esse valor. E f de menos x vai ser aqui. Sim? Esse vai ser
f de menos x. E esse de menos x tem que ser igual a menos o negativo de esse f de x. Isso quer dizer que é impar, né? Nessa parte, nas definições. Ok? Então, isso é o que caracteriza, saber se o gráfico que caracteriza as funções pares e impares. E é bem importante saber isso, porque justamente quando a gente vai estar fazendo integração, por exemplo, a integração tem propriedades interessantes para funções pares e impares. Ok? Beleza? Outro tipo importante de funções, a parte das impares, pares, são as funções crescentes e decrescentes. Tá? Funções crescentes e decrescentes. Então, de novo, quando que edita uma função crescente e quando que edita uma função decrescente? Então, uma função f de um subconjunto de R para R vai ser dita que ela é crescente no conjunto D quando quando você pega dois elementos no domínio x1 e x2, tais que um deles é menor estricto que o outro, quando você aplicar f às dois, a desigualdade mantém. Sim? Se mantém. Ou seja, x1 menor estricto que x2, então as imagens também têm que ser f de x1 menor estricto que f de x2. Ok? E a minha função vai ser dita decrescente quando as imagens mudam mudam a desigualdade. O que quer dizer? Quaisquer dois elementos no domínio, tais que x1 é menor estricto que x2, então as imagens f de x1 agora tem que ser maior estricto a f de x2. Sim? Isso quer dizer que é decrescente. Então, graficamente, como que seria uma função, uma gráfica de uma função crescente e a gráfica de uma função decrescente? Para graficar isso, você só tem que seguir a definição, essas definições. Então, por exemplo, do lado esquerdo, a gráfica de uma função crescente vai ser uma coisa assim, do tipo assim. Você começa do lado esquerdo, pode ser por aqui, e vai para lá. Então, eu tenho aqui x1, x2 é menor. Então, as imagens, f de x2 tem que ser, f de x1 tem que ser menor estricto que f de x2 também. Sim? Então, o que quer dizer graficamente que uma função é crescente? Que basicamente a gráfica sempre vai subindo de esquerda para a direita. Nunca desce. Ela pode ir subindo, pode curvar, como nesse caso aqui. Mas nunca vai descer. Não tem que descer. Isso quer dizer que é crescente. E decrescente quer dizer o inverso, a crescente. Então, quer dizer que de esquerda para a direita, por causa dessa condição aqui, ela vai ir baixando. Baixando. Ela pode subir? Não, nunca tem que subir. Sim? Isso quer dizer que f é, vamos botar aqui g, que é decrescente. Então, por exemplo, aqui eu tenho x1, x2, então agora esse vai ser g de x1 e esse vai ser g de x2. Então, agora g de x1 vai ser maior, tem que ser maior estricto que g de x2. Sim? Ok? Então, em alguns livros, eles também consideram aqui no lugar de menor estricto um menor igual. Aqui consideram menor igual. Sim? Por exemplo, para crescente. Isso, quando você bota menor igual, você está dando chance de que os dois números possam ser iguais, né? Então, a gráfica, nesse caso, a gente chama de monótona. Monótona crescente ou somente crescente. E quando é menor estricto, eles chamam de estritamente crescente. Mas isso depende do livro, ok? Mas estou falando de quando você bota menor igual, e você está dando chance a que os dois possam ser iguais, né? Então, a gráfica, quando você bota menor igual, de uma crescente, por exemplo, está dizendo que
as imagens poderiam ser iguais, mesmo se os números do domínio forem distintos. Na gráfica, isso quer dizer que você vai crescendo, a gráfica de uma função crescente vai crescendo, só que você pode parar de crescer, mas não pode baixar de novo, não pode baixar. Pode parar, pode ter um pedacinho de reta horizontal, sim? Mas não tem que baixar. Pode continuar constante, mas pode subir. Aí sim, pode subir. E analogamente, você pode botar o mesmo aqui, menor ou igual em alguns livros maior ou igual. Aqui o mesmo negócio. No caso de decrescente, a gráfica sempre tem que descer, só que quando você tem menor ou igual, pode estar em um pedacinho de segmento de reta. E pode ser constante. Pode subir? Não. Mas pode descer. Sempre tem que descer. Tá? Isso enquanto a esse menor igual ou maior igual. Como falei, em alguns livros, eles chamam, quando é estricto, aqui a desigualdade, eles chamam de estritamente crescente. Quando é menor ou igual, eles chamam só crescente. Ok? Beleza. Agora, uma vez que temos esses dois tipos de funções especiais, vamos apresentar alguns exemplos de funções, as quais eu considero que são importantes para o avanço do curso. Ok? Então, alguns exemplos de funções. Tem um monte de funções, mas eu vou considerar só as que eu acho que deveriam ser conhecidas, com as que a gente vai trabalhar, tá? No longo do período. Então, temos as funções que são chamadas polinômios. Sim? Polinômios. O que são os polinômios? Os polinômios são uma função. De onde a onde vão os polinômios? Vão de R a R. Eu vou chamar aqui. Como que está definido um polinômio? Bom, é basicamente fazer um somatório a n, xn, a n menos 1, xn menos 1, estes 3 pontos quer dizer que continua, até a 1x mais a 0. Ok? Onde essas constantes que estão aí, esses numerinhos, a n menos 1, a 1 e a 0, são números reais. E a constante que aparece aqui, a potência, para x, é um número natural. Tá? Poderia ser 0. Poderia ser 0. Tá? Mas tem que ser um número natural. Poderia ser 0, 1, 2, 1000, 4000, 10 elevado a 10. Qualquer número. Ok? Então, esse n que aparece aqui natural, acima, na definição de polinômio, é chamado de grau do polinômio. Sim? Então, alguns exemplos. Por exemplo, esse polinômio 2x a potência 9 menos 6x. O grau de polinômio vai ser 9. Sim? Outro exemplo, p de x, 26x a 13, mais 2. Sim? Esse vai ser um polinômio de grau 13, porque a maior potência é 13. Ok? Então, agora, para esses polinômios, para qualquer polinômio, essa é uma função polinômio, para qualquer polinômio, você pode encontrar seu domínio, e seu domínio sempre vai ser os números reais. Sempre. Ok? E agora temos casos particulares, quando nossos polinômios são o nosso de grau 2 e 3. A gente chama dá de nomes especiais para eles. Quando o n é 2, a potência, o grau é 2, a gente tem um polinômio quadrático. E essa função é chamada função quadrática. Sim? Dessa forma. Quando o n é 3, temos um polinômio de grau 3. E a gente chama essa função de função cúbica. Ok? Então, as gráficas dessas duas funções, da quadrática no lado esquerdo e a cúbica no lado direito, basicamente são as seguintes. A da quadrática é uma parábola. Esta é a parábola y igual a x quadrado, por exemplo, é uma quadrática. Dependendo que se abre para cima, se esse daqui, esse numerinho A, é positivo. Se for negativo, ela se abriria para baixo. Sim? Mas sempre, a gráfica de qualquer função quadrática no plano R2 sempre vai ser uma parábola. Sempre. E a gráfica de uma cúbica desse tipo,
em R2 sempre vai ser do desenho assim. ¿Sí? Ela poderia fazer translação, né? Translações desse gráfico. Esse gráfico, por exemplo, é a função y igual a x ao cubo. Ok? Então, agora, nessa parte de como graficar e como obter novas gráficas de funções, como falei, está mais explicadinho no livro de James Stewart. Como fazer translações de gráficas, como graficar funções. Tá? Vocês podem dar uma conferida lá. Outro tipo de funções interessantes são chamadas as funções potência. ¿Sí? As funções potência é definida da seguinte maneira. Você tem f de x e vai assinar x elevado a uma potência a um número real a. ¿Sí? Então, essa daqui, se alguém está conhecendo por primeira vez essa função, basicamente você pode dar, pode dar valores a essa constante a, conhecidos. Por exemplo, quando a é natural, é um número natural, nossa função potência se reduz a um polinômio de grau n. Certo? Quando a é, por exemplo, 1 sobre n, nossa função se reduz a x elevado a 1 sobre n. Por notação de potências, isso quer dizer que é raiz enésima do x. Função raiz enésima, essa é chamada função raiz enésima. ¿Sí? E se a, por exemplo, for menos 1, isso quer dizer que nosso f de x é x elevado a menos 1. Que isso quer dizer que é igual a 1 sobre x. Ela é chamada função recíproca. ¿Sí? No caso, agora, olhem, no caso de funções potências, o domínio dessas funções potências variam do valor desse a. Dependem desse a. Ok? Por exemplo, e a é um número real qualquer, você escolhe um número real. Por exemplo, se o a fosse π, temos o número 2 elevado a π. Mas o que significa esse número 2 elevado a π? Você vai aproximar por valores de a racionais para fazer sentido a essa expressão, 2 elevado a π. Tá? Isso está bem explicadinho no livro de James Stewart, como falei. Podem dar uma conferida. Aqui eu estou só dando um resumo do importante. Ok? Então, como falei, o domínio dessa função potência varia de acordo à escolha desse número a. Sim? Por exemplo, quando a é um número natural, como nesse primeiro item, temos um polinômio. E o domínio do polinômio, pelo anterior item, eu sei que é todos os reais. Mas, por exemplo, se o a é menos 1, eu tenho essa função. E essa função, o domínio dessa função vai ser todos os reais menos onde essa expressão, o denominador se anular. E justamente quando x é zero. Então, você tira o x. Então, o domínio da tua função seria todos os reais menos o zero. Sim? As gráficas das funções quadráticas, raiz quadrada e raiz cúbica, são essas aí. Quando n é par, a gráfica da função raiz quadrada é justamente esse pedaço superior. Sim? A gráfica de uma função cúbica, raiz cúbica, existe também para números negativos, por isso essa parte daqui do lado esquerdo existe, e do lado direito. Sim? E agora, a função recíproca, como eu falei, você vai tirar o domínio, do domínio o número zero, e essa vai ser a imagem de h de x de 1 sobre x, que é a gráfica de uma hipérbole rotada. Sim? Vai ser a gráfica de uma hipérbole rotada. Ok? Então, isso enquanto, e como falei, olhem, por exemplo, o domínio dessa função, o domínio de f, quando é uma função raiz quadrada, basicamente vai ser todos os reais de 0 para mais infinito. Nesse caso, o domínio de y, pela gráfica, vai ser todos os reais. E nesse caso, o domínio de h, dessa função, quem vai ser? Vai ser todos os x em R, tais que o denominador não é zero. Então, você tira o zero.
Ok? Outro tipo de funções especiais são chamadas as funções racionais. Como que você sabe que dada uma função é racional ou não? Uma função é dita racional quando ela é quociente de dois polinômios, sim? Dessa forma, p de x sobre q de x. Quociente de dois polinômios. Ok? Então, o domínio de qualquer função desse tipo racional sempre vai ser todos os números reais, menos os pontinhos, onde o polinômio do denominador se anular. Então, você tira esses pontos. Sim? Por exemplo, a função f de x recíproca que a gente falou acima, ela vai ser uma função racional. Por quê? Porque justamente o polinômio do numerador é 1, nesse caso p de x é 1, polinômio constante, e o polinômio do denominador, que é um polinômio de grau 1, que seria x. Então, segundo isso daqui, o domínio seria todos os x reais dessa função, menos você tira os pontos onde esse polinômio se anular. E justamente o domínio é esse que a gente escreveu aqui. Porque justamente x, quando se anula? Quando x é zero. Esse polinômio se anula quando x é zero. Então você tira esse valor. Tá? Porque, como falei, nos números reais, nas aulas passadas, você tem direito a fazer divisão, mas não tem direito por qualquer número, menos o zero. Você não pode fazer divisão de dois números reais quando um deles é zero, ou seja, quando o denominador é zero. E por isso que você tem que fazer essa restrição, por isso que aparece aqui esse domínio. Ok? Outro tipo de funções são as chamadas funções algébricas. O que é uma função algébrica? Uma função algébrica é basicamente obtida quando ela pode ser, uma função é dita algébrica quando ela pode ser obtida por meio de operações algébricas. Que operações algébricas? Adição, subtração, divisão e extração de raízes, sim? A partir de polinômios. Alguns exemplos são esses de aqui. Esse exemplo, por exemplo, f de x, raiz cúbica de x ao quadrado. Por que uma função algébrica isso? Justamente porque x quadrado mais 1 é o polinômio. Beleza, e que você que está fazendo a ele? Está extraindo raiz cúbica. Então, está fazendo a operação de extrair raiz cúbica, que está aqui. Portanto, por definição, é uma função algébrica. Tá? E, analogamente, esse exemplo aqui da função y também vai ser algébrico. Sim? Porque você está somando, subtraindo, fazendo divisão e extraindo raiz. Nesse caso, raiz quarta. Né? Beleza? Outro tipo importante de funções, sim? Outro tipo importante de funções são as funções trigonométricas. Sim? Não vou fazer a dedução aqui, por causa de tempo, sim? Mas se vocês querem ver como que como que aparecem essas funções algébricas, vocês podem dar no AVA, entrar no AVA e ver o material dos 6 PDFs. Tem um que diz revisão a funções trigonométricas. Aí, nesse material, tem como que você deduz como que estão definidas as funções, ou seja, como aparecem as funções seno e cosseno. Tá? Isso implica que você pode definir a função tangente como seno de x sobre cosseno de x. Basicamente, elas aparecem como relações entre os catetos e a hipotenusa de um triângulo retângulo sobre um círculo de raio 1. Tá? Tudo isso está explicado nesse PDF. Ok? As três funções importantes trigonométricas são o seno, cosseno e tangente. Dessas três, você pode deduzir umas outras três que são os inversos multiplicativos dessas funções. São chamadas, o inverso multiplicativo do cosseno é o secante, o do seno é o cossecante e o da tangente é o cotangente. Tá? As gráficas de todas essas funções estão lá nesse PDF que eu falei.
ok? Como graficar, domínio, tudo, ok? Aqui só vou falar da gráfica da função seno e cosseno, tá? Todas essas funções são periódicas. O que quer dizer periódicas? Que depois de um certo número, elas se repetem, o valor se repete. Isso, olhando para a gráfica de uma função, quer dizer que a gráfica só é uma translação horizontal dessa gráfica, tá? Em um pedacinho. Ou seja, por exemplo, na gráfica laranja, aqui na gráfica, a gráfica do seno de x é a curvinha laranja. Sim? Como você obtém a gráfica do cos de x a partir do seno de x? Basicamente, teria que fazer o seguinte. Você tem a curva laranja de seno de x, você pega ela e vai fazer uma translação para a esquerda. Quantas unidades? Π meios unidades. Sim? A gráfica a gráfica resultante, essa vai ser a gráfica do cosseno. Sim? A curva do vermelho. Basicamente se obtém assim. Só fiz translação. É uma maneira de obter. Ok? Aqui uma observação. Alguns exercícios têm e vêm com, pelo teorema de Pitágoras, num triângulo retângulo, a identidade trigonométrica mais importante é essa daqui, que o seno quadrado de x, quadrado de x é 1. As outras identidades trigonométricas relacionam o secante com a tangente, o cossecante com a tangente, eles se deduzem de elas. Essa daqui, essa é importante aqui. Ok? O domínio de f, por exemplo, eu vou chamar f a função seno e g a função cosseno. Os domínios, se vocês olham nas gráficas, são todos os números reais. E como falei, periódicas quer dizer que elas se repetem depois de um certo valor. Neste caso, o seno de x e o cosseno de x são periódicas de período 2π. O que quer dizer isso? Você pega o intervalo 0 até 2π, desenha a gráfica do seno, então em cada intervalinho de comprimento 2π, a gráfica vai ser o mesmo. Você só tem que pegar e colar, pegar e colar, pegar e colar. E analogamente com o cosseno. Tá? Então, isso quanto aos exemplos de funções. Algumas funções, não são todas, né? Agora, como falei, nos exercícios, na lista de exercícios que vocês têm no ABA, preciso que vocês também conheçam composição de funções. Ok? Tudo bem, Rafael? Preciso que vocês conheçam composição de funções. Então, seja f, vamos a pegar, o que seria uma composição de funções? Uma composição de função é basicamente uma operação que vai te dar uma outra função. Tá? Então, vamos a pegar duas funções, f e g. Tá? F que vai ir de um domínio D, sim? Um domínio D, e G que vai ir de um domínio E. Para definir, ou seja, para que a nossa composição fique bem definida das duas funções, então, eu quero construir uma nova função chamada G composição F, denotada assim. Que vai ser essa F composição G? Ela sempre vai ser uma função, vai estar bem definida, se eu verificar essa questão, sim? Que a função da esquerda, da direita, f, estou chamando, quando eu aplico f ao d, quem seria esse conjunto aqui? F de d, basicamente, está aqui, são todos os y nr da esquerda, y igual a f de x, quando você varia x em d. Tá? Então, esse conjuntinho tem que ser um subconjunto de E, onde E é o domínio da função que está aplicando à esquerda aqui na composição. Ok? Pode ser igual aqui, não tem problema, mas tem que estar dentro, pelo menos.
Ok? Quando isso acontecer, você tem garantia de que tua função f composta com g é uma função, essa correspondência, essa lei é uma função. Como está definida essa função? F composta com g de x, você faz g aplica a f de x. Ok? Então, essa função é chamada composta, ou em alguns livros, composição de f com g. Ou g com f, tanto faz. Ok? Então, algum exemplo onde vocês possam ver como que funciona essa composição, vamos a pegar dois polinômios. Ok? F que seja esse polinômio, x cubo mais 1, e g que seja esse polinômio, x dividido entre 2. Ok? Eu quero encontrar f composta com g e g composta com f. Okay? Para que essas dois, neste caso é bem trivial, é bem fácil. Note que, quem seria o domínio de f? F é um polinômio, eu falei que o domínio vai ser todos os reais. E o domínio de g também é um polinômio, portanto vai ser todos os reais. Então, o domínio de g e o domínio de f são todos os reais. Ok? Então, agora eu quero fazer g, primeiro essa daqui. G composta com f. O que tenho que verificar para que esteja bem definida? Tenho que verificar essa inclusão. O que eu faço? Como que funciona essa inclusão? Eu quero fazer essa composição. Então, olho para a função que está à direita, g, e que tenho que fazer? Aplicar a seu domínio, sim? G de R, o domínio de G é R, por causa disso. Então, aplico G de R, o domínio de G é R, e eu tenho que verificar que isso está incluído dentro do domínio E, que seria o domínio de F, que também é, né? Também é. Então, isso é verdade? Sim, porque G é um polinômio, vai de R em R. Então, a imagem dessa G, desse R, vai estar dentro de vai ser um subconjunto dos números reais. Portanto, esta condição aqui está se verificando. Então, posso fazer a composição e posso fazer essa primeira composição, que quer dizer G composta com R. Sim? Que me diz a definição? Venho aqui, me diz, bom, você faz F e aplica o G de X. Sim? Então, aplicamos F. Que faz G de X? A tua variável divide por 2. Beleza? Que faz F é a minha variável? Você tem a variável e F faz o quê? Eleva a tua variável ao cubo e adiciona 1. Então, minha variável agora é essa daqui, x dividido entre 2. Então, eu tenho que levar a segunda regra de f ao cubo e adicionar 1. Então, EG composta com f seria isso. X sobre 2 ao cubo mais 1. Ok? Analogamente, vocês podem construir esta composição, esta outra composição, e vocês vão verificar que, neste caso, f de R está dentro de R, e que a composição quem vai ser? Agora é F composta com G de X é igual a G, F de X. Que faz F? F me diz eleva ao cubo e adiciona 1. Ok. Que faz G? G me diz, você tem tua variável, divide sobre 2 tua variável. Minha variável agora é x cubo mais 1, então vou dividir essa variável por 2. Então, a composição F composta com G é x cubo mais 1 sobre 2. Ok? Então, detalhe aqui bem importante é que a composição, olhem aqui, G composta com F e F composta com G, em geral, não são iguais. Em alguns casos, poderia acontecer que sim. Em geral, não são iguais. Ok? Então, não confundir quando você troca os papéis F composta com G composta com F, não geralmente são iguais.
sim? São diferentes. Então, isso é o que uma composição de duas funções. Agora, essa composição está definida para duas funções, f e g. Mas você pode fazer isso, o mesmo raciocínio, para definir composição de três funções. De 4, 5, 1000, 10.000, 20.000, 100 milhões de funções. Composição de 100 milhões de funções. Tá? Da mesma maneira que eu fiz com duas. Tá? Basta fazer com duas e que você faz comparar 3 para 4. Ok? Outro conceito importante para que está na lista de exercícios que vocês têm que resolver é o conceito de inversa de funções. O que é uma inversa de uma função? O que seria uma inversa? Então, para definir a inversa, eu preciso que vocês lembrem dos conceitos de função injetora ou injetiva. Tá? Então, vamos a pegar uma função f, ela vai ser chamada injetora ou injetiva se ela nunca assume o mesmo valor duas vezes. O que quer dizer isso? Quaisquer dois elementos que eu pego, dois números que eu pego no domínio da minha função, que sejam distintos, quando eu aplicar f a cada um deles, esses números têm que continuar sendo distintos. Ok? Isso para todo número, dois números distintos no domínio da tua função. Esse mesmo fato que eu falei, esse enunciado, é o mesmo que dizer que se, ou seja, f vai ser injetora se f de x é igual a f de x1, então x1 é igual a x2. Sim? Ou seja, se você quer verificar que uma função é injetora, o que tem que fazer? Pegar dois elementos no domínio quaisquer, distintos, e verificar que suas imagens por f são distintas. Verificar isso é o mesmo que fazer o seguinte, fazer a seguinte continha. Você vai supor que as imagens desses dois elementos são iguais. Que vai verificar a partir disso? Tem que verificar que os dois elementos são iguais. Se você fizer isso, você já fez isso também. Ou seja, são equivalentes. São a mesma coisa. Se são equivalentes, não são a mesma coisa. São equivalentes a verificar isso. Então, ou você usa essa primeira parte para verificar que uma função é injectora, ou você usa essa segunda parte. Detalhe. Na maioria dos livros, a definição de injetividade é como eu disse aqui. Mas para verificar a injetividade, ou que uma função injetora, você sempre vai usar, na maioria dos livros, sempre usa, é mais fácil usar esse negócio aqui, essa continha. Tá? Como daqui a pouco a gente vai ver. Então, agora a pergunta é, ok, professor, eu tenho uma função e se eu quiser analisar a injetividade, ou seja, quero saber se ela é injetiva ou não, usando o gráfico dessa função, será que eu posso fazer isso? A resposta é que sim. E aí vem essa questão. Como saber quando uma função é injetora olhando só para o gráfico dessa função? Tá? Aqui vocês têm um teste que é análogo ao teste da reta vertical para verificar se um gráfico de uma região do plano cartesiano é o gráfico de uma função de uma variável real. Nessa parte a gente pegou retas verticais. Aqui você vai fazer o mesmo, só que no lugar de pegar retas verticais, vai pegar retas horizontais. Ok? Pega retas horizontais. Então, o que faz? Uma função f vai ser injetora, olhando para seu gráfico, se acontecer o seguinte: por cada pontinho da gráfica da tua função, você vai construir uma reta horizontal. O que quer dizer uma reta horizontal? Uma reta paralela ao eixo X. Tá? E vai se perguntar, se essa reta, por cada pontinho da tua gráfica, intersecta só uma única vez, em um ponto ao gráfico da tua função,
Então, tua função é automaticamente injetora. Ok? É automaticamente. Se acontecer o contrário, ela não é injetora. Ok? Então, por exemplo, qual seria o gráfico de uma função injetora? Por exemplo, do lado esquerdo temos essa função f. Então, eu vou pegar, por exemplo, por cada ponto, vou pegar esse ponto e vou desenhar. Quero saber se ela é injetora. Então, por cada ponto, eu vou desenhar uma reta horizontal. E notem que qualquer reta que vocês, qualquer ponto que peguem dessa gráfica e desenhem reta horizontal, essas retas horizontais só vão intersectar esse gráfico laranja em um ponto só. Pelo teste da reta horizontal me diz, então minha função tem que ser injetor. Beleza. No lado, por outro lado, no lado direito, vou considerar a função fx igual a x quadrado, uma parábola que se abre para cima. Tá? Será que ela é injetora ou não? Então, vou usar o teste da reta horizontal. Vou considerar esse ponto e vou construir minha reta horizontal. Clean. Me pergunto, essa reta horizontal intersecta o gráfico de f de x quadrado só uma vez? Não, porque intersecta também aqui, né? Então, por causa disso, pelo teste da reta horizontal, essa função x ao quadrado não é injetora. Tá? É assim como vocês têm que usar esse teste para ver se uma função é injetora ou não, usando ou olhando o gráfico somente. Ok? Então, para que, professor, eu quero saber se uma função é injetora ou não? Justamente como eu falei, para conseguir, para ver se uma função dada tem inversa ou não. Então, a pergunta é, que seria uma inversa, professor? Beleza. O que é uma inversa de uma função? Sim? Uma inversa de uma função é definida da seguinte maneira. Temos uma função que vai de A a B, onde A vai ser o domínio, tá? E o B vai ser a imagem da minha função B. Todos os valores possíveis de f de x, quando x você varia no domínio A, tá? A inversa de f vai ser uma nova função, sim? Denotada com fa menos 1, agora que vai de B em A. Como é que ela está definida? Está definida como f de menos 1 de y, ela vai assinar x, se somente se o f de x for igual ao y. Isso tem que valer para todo elemento x em A. Então, notem aqui, da definição de f menos 1, que o domínio da inversa agora é a imagem da função. E a imagem da tua função inversa agora é o domínio da tua função. Ok? Então, como eu falei, observação, se f não for injetora, então f menos 1 não estaria bem definida, ou seja, não estaria definida de forma única. O que quer dizer isso? Olhamos para as grafiquinhas. Por exemplo, uma função, eu vou pegar uma função f, como desse tipo. Suponhamos que não é injetora. Neste caso, quer dizer que existem dois pontinhos, x1 e x2, no A, tal que quando eu mando as suas imagens distintos, quando eu aplico as imagens vão coincidir, porque estou supondo que ela não é injetora. Se é f de x1 igual a f de x2. Eu vou chamar y, né, esse valor. Agora, para definir f menos 1, o que me diz a regra? Esse valor de f de menos 1 desse valor de y tem que ser igual a x, se somente se f de x é igual a y. Então, necessariamente desse ponto aqui, vão sair dois setinhas para x1 e x2. E aí temos problemas, né? A esse valor y, você está fazendo corresponder dois valores distintos. Por definição de função, minha f menos 1 não seria uma função. Aí falha. Então, eu quero que minha f menos 1 seja uma função. Por isso que... E isso por que passou? Porque justamente estas imagens são iguais para pontos distintos.
E isso que nos diz? Que quando passa isso, que minha função não é injetora, justamente quando não é injetora. Ou seja, justamente quando f não é injetora, acontece isso, ou seja, que f a menos 1 poderia não estar definida de forma única. Por isso que vocês precisam, para definir a inversa de uma função, que sua função seja injetora. Sim? É uma condição que vocês precisam verificar. Por exemplo, no exercício podem pedir para vocês, dada uma função, pergunta, existe sua inversa? Se não, se existe, encontre sua inversa. Essa é uma outra pergunta. Sim? Mas para ver que ela para ver se existe a inversa ou não, pelo menos vocês têm que verificar que ela é injetora. Sim? Que ela é injetora. Vocês podem usar para verificar que é injetora seu gráfico ou essa continha aqui da definição. Tá? Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo para que fique claro. Ok? Então, agora, suponhamos que eu tenho que minha função é injetora. Beleza. Eu sei que a função inversa existe. Ok. Outra pergunta. Como é que eu posso encontrar a inversa de uma função injetora? Então, aí tem uma receita. Sim? A receita é a seguinte: 3 passos, 3 etapas. Primeiro, para encontrar a inversa de uma função injetora, você escreve esta equação. Y igual a tua função, f de x. Passo 1. Passo 2, desta equação, isola ou tenta isolar o x, sempre que for possível. Passo 2. Tá? Não sempre vai ser possível, porque depende da função f de x, porque se for muito complexa, você não vai isolar x. Mas, nos exercícios dessa parte, se é possível, para que vocês treinarem, isolar o x. Tá? E último passo 3, para encontrar uma fórmula para a inversa, no passo 2, como você isolou o x em termos de y, agora você vai trocar os papéis de x e y. O que quer dizer isso? Onde tem x, no passo 2, você troca com y. E onde tem y, você troca com x. Então, ao final de contas, você vai obter uma equação y igual a f menos 1 de x. E essa vai ser a inversa. Ok? Então, para encontrar a inversa de uma função injetora, sim? 3 etapas. Passo 1, escreva a equação. Passo 2, isole x dessa equação. Passo 3, troque os papéis de x com y. Ok? Então, se alguém não entendeu, a gente vai fazer um exemplo. Exemplo de como encontrar a inversa de uma função. Então, exemplo. Primeiro, dada uma função f de x igual a x menos π, todo isso ao cubo. Ok? 2 perguntas. Primeiro, ela possui inversa ou não? Segundo, se sua resposta é afirmativa, encontre essa inversa. Então, para ver, respondemos a primeira pergunta. Para ver se a função possui inversa, essa função possui inversa ou não, que vocês têm que verificar? Que temos que verificar? Que ela é injetora. Então, para verificar agora que essa função é injetora, temos 2 métodos. Ou bem, eu verifico essa continha aqui, que é usar a definição de injetividade de uma função, ou uso o gráfico, tento graficar minha função e uso o teste da reta horizontal. Qualquer um serve. Geralmente, para verificar de maneira geométrica que uma função é injetiva, a gente usa o gráfico. Então, vamos usar o teste da horizontal. A gente vai usar os 2 métodos, ok? Primeiro, a gráfica. Tá? Então, quero graficar esta função. X menos π ao cubo. Tá? Como falei, o que vou falar agora sobre como graficar está no livro de James Stewart, tá? De translação para cima, horizontal, multiplicação por constantes, tá? Podem olhar lá. Como você obtém essa gráfica a partir da gráfica da função y igual a x cubo? Então, como falei, o que eu vou falar agora está no livro de James Stewart, mais explicadinho, tá? Então, uma ideia para obter ela é o seguinte. Esse x, você está subtraindo
o número menos π aqui dentro da função x ao cubo. Então, quando acontece isso, você grafica a tua gráfica da tua função x ao cubo e você vai fazer uma translação horizontal para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, por causa desse sinal menos, isso quer dizer que vamos fazer uma translação à direita. Quantas unidades? Π unidades. O que quer dizer isso? Que eu vou vir por aqui, eu pego essa gráfica de y igual a x cubo laranja e vou fazer a translação até chegar ao π unidades essa gráfica. Então, mais ou menos vou ter um negócio assim e assim. Essa vai ser a gráfica de minha função f de x, x menos π ao cubo. Mais uma vez, professor, como que você obtém essa gráfica? Por que você fez isso? Está no James Stewart, tá? No capítulo 1, de gráficas, ele está bem explicadinho ali. Ok? Beleza. Então, aplico o teste da reta horizontal. Eu vou pegar ponto qualquer, desenho a reta horizontal e vocês vão ver que essa reta horizontal só vai intersectar essa gráfica vermelho uma vez. Não vai intersectar duas vezes, só uma única vez. Portanto, pelo teste da integral, pelo teste da reta horizontal, ele é injetor. Pois, podemos usar, aqui vou botar isso, podemos usar o teste da reta horizontal para verificar que é injetor. Horizontal para verificar que f de x igual a x mais π ao cubo é injetor. Ok? Podemos usar isso. Agora, como eu falei, a gráfica é uma alternativa. Agora, eu quero verificar que minha função é injetora usando a definição. O que vocês têm que fazer? Vem para aqui e usa essa definição, essa continha. Então, vamos fazer essa continha. O que quer dizer essa continha, então? Então, aqui, usando a definição. Domínio de f, como é um polinômio de grau 3, vai ser tudo R. Tá? Como eu falei, duas alternativas usando a definição. Ou vocês verificam que pegam quaisquer dois números em R, porque o R é o domínio de f, suponham que esses são distintos e verificam que as imagens continuam sendo distintas. Ok? Ou essa conta é equivalente a fazer o mesmo, né? Como falei. Aqui. A outra alternativa, ou seja, fazer essa conta aqui, de verificar isso, é o mesmo que fazer a seguinte continha. A gente vai supor que as imagens são iguais, f de x1 igual a f de x2, e vamos verificar que x1 é igual a x2. Como fazemos isso? Bom, beleza. Suponhamos, então, que f de x, eu vou fazer mais para aqui, f de x1 é igual a f de x2. Então, o que faz f a x1? A definição de minha f é a variável x menos π e tudo isso elevado ao cubo. Então, aqui você vai ter x menos π ao cubo por esse lado x1, né? A esse lado x2 menos π ao cubo. Certo? Então, vou deixar como tarefa para vocês verificarem. Verificar, aí vocês têm que desenvolver aqui. Desenvolver e verificar que justamente x1 e x2. Ok? Se não conseguem fazer, a gente faz na próxima aula. Eu faço as continhas na próxima aula, mas não é difícil não. Aqui vocês vão ter um polinômio de grau 3, na variável x2, na variável x1. Estão se perguntando, para que valores desse polinômio na variável x1 e x2
é que eles coincidem. Ok? Não é difícil, só que tem que pensar um pouquinho, tá? Beleza, isso é uma outra alternativa para verificar que minha função é injetora nesse caso. Ok? Então, beleza. A primeira pergunta está respondida. Essa função possui inversa? Sim, possui. Por quê? Porque ela é injetora. A gente já verificou. Segunda resposta. Minha resposta era assim, então o exercício pede para encontrar a inversa. Beleza. A inversa, como que eu faço a inversa? Bom, é só seguir a receita. Passo 1, passo 2, passo 3. Beleza. Passo 1 para encontrar a inversa. Que me diz? Escreva a equação y igual a f de x. Beleza. Quem é f de x? Neste caso, f de x é x menos π ao cubo. Ok? Segundo passo. Dessa equação, tentamos isolar x quando for possível. Nesse caso, se é possível. Tá? Então, isolamos x. Quando você tenta isolar x, o que você vai fazer primeiro? Vai primeiro nessa equação, tirar raiz cúbica, certo? Ambos lados da equação. Não tem problema, porque raiz cúbica de um número negativo ou positivo é x. Está bem definido. Se for raiz quadrada, aí teríamos que garantir que esse daqui for positivo, né? Mas como nesse caso, a raiz cúbica, ela existe tanto para positivo ou negativo. Ok? Então, por isso a forma não interessa se o y é positivo ou negativo, tanto faz. Por isso podemos tirar a raiz cúbica. Uma vez que tira a raiz cúbica aqui, manda o π para o lado esquerdo com sinal mais, certo? E você vai obter o seguinte, que x, quando você isola, x cubo y mais π. Beleza? Passo 2, já isolei o x. Passo 3, para obter uma fórmula para inversa em termos de x, ou na variável x, troca os papéis na equação 2 de y por x. O que quer dizer isso? Eu vou trocar. Onde tinha x, eu escrevo y. E onde tem y, agora eu escrevo x. Eu já troquei. Só troquei os papéis de x e y. E isso daí, o passo 3 diz que esse daqui, essa formulinha, é a inversa. A inversa de f é justamente raiz cúbica de x mais π. Ok? Então, para calcular a inversa de uma função injetora, vocês têm que seguir só essa receita. 3 passos. Sim? Só esses 3 passos. Beleza? É assim como que vocês têm que encontrar a inversa de uma função injetora. Beleza? Alguma dúvida sobre o exercício? Perguntas? Ok. Então, agora é nossa vez de ver as funções exponenciais. Não sei se vai dar tempo para ver as funções logarítmicas, mas esses dois tópicos, como falei ao começo da aula, estão no livro de James Stewart. Então, vamos fazer o seguinte. Nos últimos 15 ou 10 minutos que a gente tem, a gente vai conseguir falar, vou tentar conseguir falar de funções exponenciais até onde a gente conseguir, tá? Vocês vão olhar para o livro de Stewart, estudar e ver a parte dessa de funções exponenciais e logarítmicas que eu vou falar. Se tiverem alguma dúvida, a aula da segunda-feira, vocês me falam sua dúvida que eu vou tirar as dúvidas. Se tiverem algum exercício que não conseguiram fazer dessa parte, também eu faço. Ok? Gustavo, como falei, todas as notas de PDFs dessa aula que estou ministrando e das aulas futuras e o link das videoaulas eu vou distribuir, vou disponibilizar para a turma, tá? Não fique preocupado com isso.
Ok? Ok, então, nos últimos 10 minutinhos ou 15 minutinhos que temos, vou tentar falar sobre funções exponenciais. Ok? O que seria uma função exponencial? Uma função exponencial é basicamente do seguinte tipo. F de x igual um número A, que a gente vai pegar positivo, tá? Não pode ser zero, não pode ser negativo. Positivo poderia ser π, poderia ser 3, poderia ser raiz de 3, raiz quinta de 6, tá? E esse número positivo eu vou elevar à potência x. Então, esse A positivo aqui está fixo. Tá? Está fixo, não varia. O que varia aqui é esse x. O x está variando. Tá? Então, vamos a ver, por exemplo, alguns exemplos de que valores, que valores toma essa função, ou que valores toma quando a gente faz variar o x. Começamos do mais fácil. O que acontece se x é um número natural? N, por exemplo, 1, 2, 3, 1000, 2000. Então, f de x vai se reduzir a AN, que é um número positivo elevado a um número natural. Ele basicamente me diz que multiplicar esse número positivo n vezes. Certo? Agora, o que acontece se o x é zero? A minha função f de x se reduz a zero. A é um número positivo elevado à potência zero. Propriedades da potenciação me diz que isso sempre vai ser 1. Certo? O que acontece se x agora é um número menos n, com n natural? Por exemplo, pode ser menos 1, menos 2, menos 1000, menos 10.000, menos 20.000. De novo, propriedades das potências me dizem que a minha função se reduz a menos n. Isso quer dizer que é igual, por propriedades das potências, 1 sobre a potência positiva n. Certo? Vamos pesquisando um pouquinho mais. O que quer dizer agora se o x é um número racional? O que é um número racional? Lembramos, um número racional é um quociente de dois números inteiros. Nesse caso, eu vou pedir que o denominador não seja zero e seja positivo. Sempre é possível fazer isso. Ok? Para qualquer número natural, ou qualquer número racional. Ok? Então, o numerador, P, poderia ser negativo. Tudo bem. Ok? Então, que seria a minha função A elevado a esse número? P de x. P sobre Q. Isso quer dizer, propriedades das potências, que isso é raiz quésima de A elevado à potência P. Certo? Essa raiz faz completo sentido, porque meu A é um número positivo. Sim? Meu A é um número positivo. Quando você eleva um número positivo a uma potência natural, a uma potência inteira, positiva ou negativa, vai continuar sendo um número positivo. Portanto, essa raiz quésima fica bem definida. Ok? E, finalmente, o que acontece? Porque os números reais, lembrem que o x aqui é um número real. Okay? O x é um número real, está variando nos números reais. Mas nos números reais temos os números racionais e os números não racionais. Então, a última chance é o que acontece se meu x é um número irracional. Então, a pergunta é, o que significa AX quando o x não é racional? Por exemplo, o x pode ser π ou raiz de 3, que são números irracionais. Sim? Então, a pergunta aqui seria, o que significa 2 a π e 5 a 3? 5 a raiz de 3, por exemplo. Sim? Então, para ver isso, vocês têm que olhar aqui. A ideia gráfica é que, não a ideia gráfica, a ideia é que esses números aqui, eles podem ser aproximados, bem aproximados, por números racionais do tipo, por exemplo, 2 a π, vai ser aproximado por 2 a algum número real, algum número a uma potência racional.
sim, sempre. E você vai definir, então, esse número como o único número que está aproximado por esses números de aqui de baixo e para cima, tá? Mais explicadinho do que eu estou falando está no livro de James Stewart, de novo, ok? Sobre esse fato, ok? Então, agora a gente vai fazer um esboço como A é positivo. Como que seria a gráfica desse tipo de funções exponenciais? Tá? Como que seria a gráfica? Lembremos que para x igual a 0, a gente tem que f de x é 1. Então, essa vai ser f de x igual a ala 0, que vai ser 1. Certo? Então, como A é positivo, A poderia estar entre 0 e 1, ou A poderia ser maior do que 1, estritamente. Quando A está entre 0 e 1, a gráfica dessa função f de x igual a x é desse tipo. Se vocês lembram dos conceitos de crescente e decrescente, seria decrescente. Tá? E quando A é maior estricto do que 1, ela vai ser crescente. Vai vir de aqui e vai para lá. Esse vai ser f de x igual a x quando é maior estricto do que 1. Tá? Então, esse é a... ups, aqui está errado. F de x. Ah, não, tá certo. É a 0, 1, né? Quando A é... Não, está errado aqui. Esse daqui seria o x, 1 a potência x, que seria 1. Quando el A é 1. Ok? É exatamente uma constante. Eu vou escrever aqui isso como assim. 1 a x vai ser 1. É 1. Ok? Então, para os exercícios, temos algumas propriedades, sim, dos exponentes para que vocês resolvam os exercícios. Okay? Basicamente, essas propriedades são as mesmas que vocês tinham nos números inteiros, só que agora essas propriedades são generais, tá? Então, vamos supor que temos dois números A, B positivos. O que quer dizer isso? Que A é positivo e B é positivo. Ok? E vamos a pegar outros dois números quaisquer, x e y. Quaisquer números reais. Podem ser negativos, positivos, zero. Tanto faz, tá? Então, as seguintes propriedades valem. A potência, a suma das potências x mais y vai ser igual ao produto das potências. A base A elevado à potência x menos y quer dizer que o quociente dá A potência x sobre A potência y. Notem que aqui o denominador nunca vai se anular, porque A é positivo. E o y, mesmo sendo positivo, negativo ou zero, sempre dá um número positivo. Então, isso nunca vai se anular, por causa de que este A é maior do que zero. Tá? Então, faz completamente sentido essa expressão. A propriedade 3 me diz que ax elevado à potência y é igual a elevado à potência x vezes y. Okay? E, finalmente, a propriedade A vezes B, tudo isso à potência x, isso é igual ao produto de A elevado à potência x vezes B elevado à potência x. Okay? Essas propriedades são bem interessantes, porque vão precisar para resolver os exercícios. La lista de exercícios pede resolver algumas equações com expoentes, e tem que usar essas propriedades. Ok? Então, um exemplo diz: esboce o gráfico da função f de x 4 menos 2x. Tá? Como falei, para o que eu vou fazer agora com o domínio,
e para encontrar o domínio e a imagem dessa função, e vamos encontrar o domínio e a imagem dessa função, tudo que estou falando sobre como graficar, como fazer translações de gráficas, tanto vertical e horizontalmente, estão no James Stewart explicado, tá? Vamos para lá e dê uma olhada. Então, para obter o gráfico dessa função, a gente vai graficar, vai desenhar primeiro o gráfico dessa função. 2ax, tá? Então, como a base 2 é maior estricta do que 1, pelo que a gente fez aqui, na gráfica, como que a gráfica vai ser? Mais ou menos vai ser do tipo parecido à gráfica verde. Sim? Então, mais ou menos vai ser assim. Eu vou desenhar aí. Eixo X, eixo Y, e o 1 está aqui. Tá? Então, a gráfica dessa função, mais ou menos vai ser, de 2x, vai ser assim. Eu estou fazendo pontilhado porque ainda não é a gráfica da função que eu quero. Tá? Deveria desenhar um pouquinho mais para o meio, né? Deixa eu fazer... ok. Deixa eu refazer o desenho. Então vamos fazer assim. E assim. Yes. Agora sim. Então, a gráfica era mais ou menos assim. Pontilhadinho. Essa vai ser a gráfica de y igual a 2x. Sim? Então, mas eu não quero essa gráfica. Eu quero 4 menos 2 à potência x. Certo? Então, como que vocês têm que fazer isso? Quando tem menos, agora vamos a graficar menos 2x. Menos 2 elevado à potência x. Quando você multiplicar por menos uma gráfica, isso quer dizer que você está fazendo uma reflexão, sim, com relação ao eixo x. Sim? Y. Então, tudo o que é positivo agora vai virar negativo, e tudo o que é negativo agora vai virar positivo. Então, eu estou fazendo o seguinte. Gráfica de menos 2x vai ser aqui, vai ser menos 1. Eu vou fazer assim. Isso. Essa vai ser a gráfica de menos 2x. Sim? Essa é a gráfica de menos 2x. E passa aqui por menos 1. Mas eu não quero essa gráfica. Eu quero 4 menos 2 à potência x. Mas agora, como eu tenho já a gráfica da função menos 2 à potência x, você está adicionando mais 4. Isso quer dizer, pelos métodos para graficar funções, que você vai fazer uma translação dessa gráfica azul, 4 unidades para o sentido positivo do eixo y, que é para cima. Então, você vai fazer vai fazer a translação dessa gráfica azul 4 unidades, vai subir 4 unidades. 1 unidade, 2, 3, 4. Então, vamos supor aí 1, 2, 3. Vamos supor uma imaginária aí, uma reta horizontal. Então, essa daí vai ser mais ou menos a gráfica de função que eu quero mesmo, vai ser essa. Então, essa vez será a gráfica da minha função 4 menos 2x. Ok? Então, qual o domínio agora da minha função? Esse seria o gráfico. Vamos fazer mais. Qual seria o domínio da minha função? O domínio da minha função vai ser todos os reais. Porque para qualquer x, essa expressão 2ax faz sentido. Okay? E quem seria a imagem de minha f? Lembrem que a imagem é o conjunto de todos os possíveis valores quando eu faço variar o x no domínio. Nesse caso é todo R. E o domínio, se vocês fazem uma continha aí, não é uma continha, é só olhar para o gráfico. Sim? Só olhar para o gráfico. Vai ser que justamente 4 menos x vai ser
Isso vai ser desde menos infinito até o 4. A ver, aqui estou fazendo besteira. Menos infinito até o 4. Sim? Porque justamente o 4... Não estou fazendo aqui, não, 3, né? O 3. Porque justamente ela não vai poder ultrapassar para cima o pico de Berge, essa reta horizontal, que justamente a equação de y igual a 3. Esse daqui é 3. Aqui está o eixo y. Sim? Mas vai pegar todos os valores para baixo, que vai ser esse valor, esse valor, esse valor, esse valor de positivo, mas só até 3. Não pode pegar nem 3. Okay? Como eu falei, esse desenho de gráficas e como fazer a translação está no Stewart. Tá? Geralmente, quando você faz translação vertical, é quando você suma ou subtrai constantes fora de uma função. E translação horizontal é quando você faz suma ou subtrai números dentro da função. Ok? Bom, isso seria. Então, por causa do tempo, aqui está ficando pendente, então, falar um pouquinho do número E, as propriedades, outro exercício e funções logarítmicas para acabar. Então, como eu falei, esse tópico de funções exponenciais e logarítmicas está no livro de James Stewart, na seção 1.5 e 1.6, ok? Eu vou pedir para vocês dar uma olhada, revisar, e na segunda-feira a gente tira dúvidas, tá? Começa tirando dúvidas dessa sessão. E se tiver, não entenderam algum conceito, não entenderam algum tópico da função exponencial, função logarítmica, que eu repito, eu vou repetir essa na segunda-feira, ok? Depois disso, na segunda-feira, a gente começa já com o primeiro tópico, depois de tirar suas dúvidas. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Ô, professor, Pode falar. eu tenho uma dúvida. Por que vai até o 3? Justamente porque a gente subiu 4 unidades, né? Na gráfica. Aqui, a gente desceu. Essa seria a gráfica da minha função, esse de vermelho, 2x. Agora eu quero graficar menos 2x. Quando você graficar menos 2x, você vai, tudo o que é positivo vai virar negativo, né? Por exemplo, esse daqui que é 1, agora vai virar menos 1. Sim? Então, agora eu quero graficar 4 menos 2x. Então, a gráfica de menos 2x, por propriedades das gráficas, eu tenho que subir 4 unidades positivas, isso quer dizer 4 unidades para cima. Certo? Então, vou subir 4 unidades para cima. Então, ao subir 4 unidades, é 4 unidades, né? Ah, não, tá certo, aqui 4. Aqui 4. Aqui 4. Ao subir 4 unidades, aí vai aparecer o 4. Sim? Entendi, Então, entendi. isso seria de menos infinito até 4, porque vai pegar todos os valores de y de 4 para baixo. Sim? Porque você vai subir todo o gráfico, esse azul está subindo para cima, quantas unidades? 4 unidades. De fato, aqui, esse vai ser o ponto 3, por onde ela passa. Professor, Isso. mas se você não está subindo 4 em relação a menos 1, Isso, por isso, está certo. então não Como eu seria 3? falei, não, ponto de interseção aqui é 3, né? Que seria esse ponto análogo de interseção aqui. Sim, Mas sim. essa reta por onde não vai ultrapassar é o número 4. Ah, pode crer, Número valeu. 4. Ok? Mais dúvidas, perguntas? Ok.
como falei, dê uma olhada à aba. Esta aula de aqui vai estar postada na aba. O link, o PDF também vai estar lá. Acho que pela noite, pelo menos, ou daqui a pouco, depende de quanto demore em converter o vídeo.